E aí eu fico vislumbrando aqui, Cadu, quando você fala aí dessas novas tecnologias, né, que é o tema do nosso bloco agora, o terceiro bloco, essas tecnologias inovadoras. Como seria bom se não só o privado, né, que eu vejo isso mais no privado, que no público também fosse assim, porque a gente, né, Janaína, a gente sabe quanto a gente sofre com papel na nossa gestão, né? Se for levar em consideração os documentos que eu assino aqui, pedido de férias, pedido de vale-transporte, pedido de redução de carga horária, aumento de carga horária. Então, tudo isso é na base do papel ainda, né? Que o professor tem que pegar, preencher, eu tenho que assinar e vai levar para o setor que a gente chama de setor pessoal da UDP, Unidade de Desenvolvimento de Pessoas, né? Então, assim, esperar uma resposta, né? Então, essas tecnologias inovadoras no RH, que se fosse muito mais fácil se o público também tivesse, né, acesso para poder fazer, né? Por exemplo, a programação de férias ainda é via telefone. Ó, professor, qual é a programação de férias do pessoal da unidade escolar, né? Quantos professores tem aí que vai tirar férias em janeiro, porque as férias dos professores são obrigadas em janeiro, mas quantos já tem um ano, né, de contrato, que tem direito às férias? Então, tudo isso ainda está engateando no público, né? Eu vejo essas novas tecnologias, essas ferramentas inovadoras no privado muito rápido, muito instantâneo, que vai fazer com que os nossos estudantes, Janaína, os nossos alunos do curso de RH, percebam essa inovação, comece a se inteirar, comece a estudar um pouco o que é inteligência artificial, né? Porque a inteligência artificial para muita gente é simplesmente jogar lá e ter uma resposta, né? Então, ela tem que ser treinada, como Cadu, como você colocou. Então, os nossos estudantes que vão ser um futuro profissionais da área de recursos humanos possam também saber que no público ele talvez não encontre essas ferramentas, mas no particular ele vai encontrar, então ele vai ter que estar inserido, vai ter que estar treinado, vai ter que ter conhecimento para poder trabalhar, né? Não ficar simplesmente observando. No momento que ele for selecionado, ele for cortado porque ele não tem a experiência, não tem o conhecimento dessas novas tecnologias. Então eu fico muito feliz quando a gente vê que, né, que essa ferramenta da IA pode ajudar e deve ajudar, né? Porque enquanto serviço público a gente está precisando, porque a gente ainda está engateando em relação a essa questão de recursos humanos. Tem processos administrativos aí que estão há mais de 2 anos esperando uma resposta. A minha portaria saiu em 2023, mas o meu contra-cheque ainda está com a antiga gestão da outra escola. Então você vê, estou aqui desde 2023 e no meu contra-cheque está o gestor da unidade escolar ETEMAC, não na ETEPAC, não, a escola que eu fui gestor em 2021. Então, para você ver a demora que é. Então, a gente está querendo mostrar, né, que o mundo está aí na globalização, mas que ainda tem trabalhos que ele tem essa função ainda do operacional. Né? Então, assim, dentro do sistema da educação EAD, a gente tem muitas plataformas de tecnologia, os e-books, algumas ferramentas são utilizadas dentro da IA, né? Mas você vê que ainda a parte dos recursos humanos ainda está no operacional. Então, os nossos alunos eles precisam ter essa ciência que tem departamento que está funcionando dessa forma ainda operacional e que existe, né, um atraso de resposta, de demanda, pela quantidade de demanda mesmo de tarefa. Então, quando a gente vê as ferramentas da IA disponíveis no mercado de trabalho, a gente tem que entender que nem toda a empresa trabalha e fica para os alunos, né? Esse que é uma sugestão de quando for uma entrevista, eles procurar verificar como está funcionando a empresa a qual ele vai fazer uma entrevista. Ela trabalha no operacional ou ela trabalha já no âmbito digital? Isso assusta, né, bastante, porque aquele que está sempre buscando, né,
ter conhecimento, buscando mais conhecimento, de repente vai se deparar numa empresa, Janaína, que vai dizer assim, olha, nossos recursos humanos é essa sala, tem aqui esse armário, né? Tem aqui esse computador, aqui está o arquivo, e ele de repente esteja querendo trabalhar com a IA. E não vai encontrar. E não vai encontrar, entendeu? É porque, assim, se a gente pensar só na parte de recrutamento, esquece todo o processo, né? O RH é gigante. Sim. Né? Ele, entre aspas, ele cuida de tudo. Folha, tal, e, enfim. A parte de contratar um funcionário, hoje, você pode terceirizar esse serviço. Então, pode acontecer de ele contratar uma empresa de hunter, né? Que hunter é uma empresa que justamente faz a contratação de profissionais com determinados skills lá. Então, você chega na empresa e fala assim, olha, preciso de um profissional X. Você passa para aquela empresa de hunter, aquela empresa que vai qualificar no mercado, e ela já está inserida na IA. Então, pode acontecer que alguns departamentos, alguns setores do RH, dentro da sua empresa, ela não exista dentro do modelo IA. Mas quando ele terceiriza isso, ele acaba sendo utilizado pela inteligência artificial. Então, existe isso. Mas o que você falou, muitas empresas, até elas chegarem nesse ponto de realmente estarem nessa evolução tecnológica, vai levar um bom tempo ainda para isso acontecer. Cadu, dentro da W7, o que você traz para a gente aqui dentro da sua formação? Qual é o dos sistemas, toda dessa tecnologia, dessas ferramentas todas que a gente está falando aqui, o que mais tem impactado a área de recursos humanos? Você pode trazer isso aqui para o pessoal? Olha, a gente, enquanto empresa W7, a gente entende que todo o mercado está sendo movimentado. Então, a gente é muito acionado para a questão do mercado financeiro. O mercado financeiro, cada vez mais, ele está sendo autônomo dentro da sua gestão. Então, os sistemas, eles são altamente conectados e eles, dentro de uma esteira muito simples, desde o momento da contratação do profissional ou de abertura de uma demanda de mercado, todo o processo já é acionado. Então, isso acaba acontecendo. Dentro do RH, nós aqui, do nosso lado aqui, quando nós entramos no mundo corporativo de médias e grandes empresas, geralmente ele está estabelecido com um ERP. É um sistema corporativo que ele consolida todas as informações internas. Quando nós entramos lá e a demanda é de RH, por exemplo, a grande oportunidade que a gente enxerga são os chatbots. Por quê? O chatbot, o chatbot fica bem claro. Às vezes você vai entrar na web, aparece, né, uma fotinha, né? Sim. Sofia, né? Ele geralmente usa um nome de uma pessoa que tem um IA, né? Isso. Então, Sofia, né? Então, ele pega ali para dizer que é uma inteligência artificial. Então, ou ele cria um sistema, coloca um IA e tal, para identificar que ali você está conversando com um robô, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, e a gente faz questão de mostrar isso justamente para que o interlocutor, ele saiba que não é um humano que está do outro lado. É uma máquina que está conversando com ele. Isso não assusta não, Cadu? Ele assusta no primeiro momento, mas com o passar do tempo, você começa a entrar num processo de acomodação. Nossa, que estranho, falei com uma pessoa. Vai chegar um ponto que vai ser ao contrário. Nossa, que estranho, é um cara que está falando uma pessoa que vai do outro lado. Geralmente eu falo com as IAs e tal. Então, quando chega uma demanda para nós, para que a gente possa desenvolver, esse é o primeiro caminho. É o caminho da gente começar a entregar informações de forma mais automatizada, que são os chatbots. Aí você fala assim, tá, mas é só isso que eu posso fazer para o RH? Na realidade, quando a gente fala de RH, a gente fala de férias, as férias, né, esse movimento dentro do RH é uma coisa que todo colaborador tem direito após 12 meses. Sim. Então, é um processo que é igual para todo mundo. É um processo que é repetitivo. É um processo que eu vou clicar nesse botão, vou buscar nesse botão, vou fazer isso e aqui vai sair as férias pro profissional. Não é isso? Quando nós temos processos que eles são exatamente iguais, eu consigo enxergar que ele tem um ponto, ele tem outro ponto, ele tem outro ponto, eu automatizo ele. O que significa isso? Quando o profissional, né, o colaborador, ele entra para fazer uma solicitação, o profissional humanizado, ele entraria lá, abriria o sistema com usuário e senha, Sim. entraria no sistema de férias, colocaria o código dele, colocaria o código do funcionário, traria as informações do funcionário, e aí ele falava assim, esse cara tem, esse cara não tem, ele vai clicando, vai dando as informações. Quando a gente automatiza isso,
essa função também deixa de existir. Então eu estou falando agora dentro do Um processo, processo. não é mais de forma externa. Então a gente constrói o que a gente chama de bot, B-O-T, que são os robôs. O robô nada mais é o quê? Ele faz esse processo, que na realidade é um processo extremamente sequencial e contínuo, que o cara faz de uma forma constante, eu tiro da mão dele, eu clico num botão e ele executa de ponta a ponta sem uma interação humana. Existe, por exemplo, a questão do usuário e senha, que é crítico, né? Então vamos fazer o seguinte, a gente vai entrar no quarto bloco, falar sobre tendências do futuro, empregabilidade, já aproveitar e dar continuidade, Boa. né? Porque agora você entrou sobre a nova tendência do mercado mesmo, né? A questão da empregabilidade, como é que tá, pode continuar, sabe? Então, e aí o que acontece? É a questão dos bots, né? Eles entram. Isso, às vezes, pode se tornar assustador porque ele entra com o seu usuário e senha. Então, a partir do momento que você, claro, você permitiu, você passou a informação para ele entra, todo o processo que você ia executar, ele faz de forma automática, por isso a gente chama de automação. Então, no exemplo que a gente estava dando das férias, todo o processo, imagina, né, se a gente conseguir fechar o olho assim, imaginar que eu estou entrando no sistema e, cara, se você estivesse entrando no Instagram, e aí você quer olhar o feed, ou você quer olhar stories, você quer, sei lá, entrar no perfil de alguém, você não vai clicando, deixa eu fazer uma pesquisa aqui, você clica no botão. Isso. Aí você fala assim, agora eu vou escrever aqui Janaína, quero ver o perfil da Janaína dentro do Instagram. Aí vai escrever Janaína, aí ele vai dar um ok, e esse ok vai trazer as Janaínas, né? Deve ter várias Janaínas. Aí você vai olhar assim, não, é essa Janaína que eu quero, e você vai lá e clica. Não foi tudo manual? Foi, Manuel. Foi. A automação, ela faz isso para você. A partir do momento que esse processo já está sacramentado, eu simplesmente starto aqui e falo assim, olha, encontra a Janaína para mim dentro do Instagram. Ele vai fazer a mesma pesquisa, vai entrar, vai encontrar, talvez a Janaína tenha o sobrenome específico dela, vai buscar aquela e vai trazer, é essa que você quer? Você fala assim, é essa que eu quero. Clica e ele traz todas as informações dela. Levando para o RH, quando a gente tem toda a formatação sistêmica do RH, das férias, entra com o usuário e senha, colocou o nome do funcionário, falou qual é o período e tal, e clicou nos botões que são necessários para aquilo acontecer, o robô faz tudo automático. Essa interação hoje, ela está se tornando cada vez mais comum. E a gente, como WM7, a gente executa isso em qualquer plataforma, em qualquer sistema. O que a gente enxerga que existe um equívoco no mercado em relação à automação, que é o seguinte: quando eu vou fazer uma automação, eu vou automatizar um processo, eu tenho o formulário A ou a tela A, né, o primeiro momento ali, e tem um segundo momento. O cara faz um daqui para cá. Isso é um erro. O que a gente entende quando a gente vai fazer uma automação? A gente olhar para o processo de férias. O que é o processo de férias? O cara faz uma solicitação, ele entra no sistema, ele faz isso, ele faz isso, faz isso, faz isso. Quando eu olho para a esteira completa, todos os passos que esse cara dá, de repente eu posso fazer um robô, um bot, do start da solicitação até a concretização dela. Então isso é uma automação coerente e ajustada. Às vezes o cara vai fazer, ele faz uma automação daqui para cá, aí ele valida, ele volta, aí ele faz uma outra automação. E isso a gente vê no mercado acontecendo com frequência. A gente da WM7, nosso primeiro pré-requisito é assim, você quer que eu faça uma automação? Deixa eu olhar o processo. Deixa eu olhar como é que funciona o fluxo. E aí, em cima disso, a gente executa. Qual é o problema de você ficar cascateando, né? Fazer por pedacinhos. Se esse pedacinho vai ok, beleza. Se esse trava, você trava todo o processo. E às vezes, esse aqui, na realidade, ele poderia ramificar e abrir outros negócios. Então, você trava a empresa de forma, nossa, agora eu estou com uma automação, tá tudo legal, meu RH funciona 100%. Só que a forma como ele fez, ao invés de ajudar, acabou travando toda a empresa dele no pedido de férias, né? Que eu falo sempre férias, porque é o que todo mundo gosta, né? Acho que coisa boa, de tudo é coisa boa, né? Aumento de salário, é férias, 13º, são as coisas que são legais dentro do RH. Então é assim que a gente enxerga pelo menos essa parte que a gente executa para o mercado, a gente enxerga que o mercado cada vez mais está tendenciando para esse caminho.